Olá, turma. Então, vamos para a nossa última aula de matemática, nossa terceira aula. Então, nessa terceira aula, a gente vai trabalhar com trigonometria. Então, vamos lá. Então, qual é o significado da palavra trigonometria? Então, ela é formada por 3 radicais gregos, que é tri, gônus e metron. Tri significa 3, gônus, ângulos, e metron, medir. Então, qual é a finalidade, qual é o objetivo da trigonometria? É medir, é fazer o cálculo, medir os lados e os ângulos de um triângulo. Então, ó, como um triângulo tem 3 lados e 3 ângulos, então esse é o objetivo da trigonometria. É fazer o cálculo das medidas desses lados e desses ângulos do triângulo. Então, medir distância é uma necessidade antiga da humanidade, facilmente atendida no caso de envolver pontos próximos. Então, por que estudar trigonometria? Então, há situações em que se deseja efetuar medidas envolvendo objetos que não são diretamente acessíveis. Atualmente, a trigonometria não se limita apenas a estudar os triângulos. Sua aplicação se estende a outros campos da matemática, como análise, e a outros campos da atividade humana, como a eletricidade, a mecânica, a acústica, a música, a topologia, a engenharia civil, entre outros. Então, por exemplo, ó, antigamente, os navegadores, usando o recurso da trigonometria, eles conseguiam calcular a que distância eles se encontravam da Terra. Então, eles usavam esse aparelho que se chama astrolábio, e através desse aparelho e aplicando a trigonometria, eles conseguiam calcular a que distância da Terra eles se encontravam. Por exemplo, também seria impossível medir a distância da Terra até a Lua, porém, com a trigonometria, isso se torna simples. Um engenheiro precisa saber a largura de um rio para construir uma ponte. O trabalho dele é muito mais fácil quando ele aplica os recursos da trigonometria. Um cartógrafo precisa saber a altura de uma montanha, o comprimento de um rio, entre outras coisas. Sem a trigonometria, ele demoraria anos para desenhar um mapa. Então, a gente pode dizer que foi a astronomia a grande impulsionadora da trigonometria. Então, foi esse astrônomo chamado Hipargo, um astrônomo grego, foi quem empregou pela primeira vez as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. Por isso que ele recebeu o título de pai da trigonometria. Então a gente vai trabalhar com um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Então, ele sempre vai ter um ângulo de 90 graus, que aqui é o ângulo A. E a gente sabe que a soma dos outros dois ângulos dele também tem que dar 90 graus. Então, eu sempre vou ter um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, que são ângulos menores de 90 graus, que a soma deles vai dar 90 graus. Então, os lados de um triângulo retângulo. Então, a gente sempre vai ter a hipotenusa, que é o lado maior, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. O lado oposto, que vai ser sempre o lado maior, a gente chama de hipotenusa. E os dois lados menores que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, a gente tem aqui o triângulo retângulo, a gente tem o ângulo A, que é o ângulo de 90 graus, tem o ângulo B e o ângulo C, que são os dois ângulos agudos, menores de 90 graus. A gente tem o lado A, que é a hipotenusa, então a medida aqui do lado A é a hipotenusa, e o lado B e o lado C, a gente tem os dois catetos. Altura de um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo sempre vai ter 3 alturas. 2 alturas são os dois catetos. Ó. Então, a gente tem aqui o A, que é o comprimento, aqui a medida aqui do A é a hipotenusa, B e C são os dois catetos. Então, a gente tem 2 alturas ali que são C e B.
a terceira altura a gente descobre se a gente fizer uma reta, pegando o vértice aqui de 90 graus, perpendicular aqui a medida da hipotenusa, ó. Se eu traçar uma reta aqui pegando o vértice, bem o vértice ali do ângulo de 90 graus, perpendicular à hipotenusa, eu vou ter a terceira altura do triângulo retângulo. Então, a gente vai estudar o famoso teorema de Pitágoras. Então, a gente tem aqui o triângulo retângulo. Nesse caso aqui, a gente tem a hipotenusa, que é C. Então, a medida da hipotenusa é C, e a medida dos dois catetos é A e B. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ó. Então, o que a gente tem aqui? Que a hipotenusa, a medida aqui da hipotenusa elevada ao quadrado vai ter que ser igual à soma da medida aqui dos dois catetos, também elevados ao quadrado. Então, como que ele chegou a essa conclusão? Ó? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, ó, triângulo ABC, onde A é a hipotenusa, a medida de A aqui é a hipotenusa, a medida de B e de C são os catetos. Então, ó, se eu formar um quadrado aqui com o lado da hipotenusa, ó, então eu sei, como que eu calculo a área de um quadrado? Então, o lado dele aqui mede 5, ó, a gente tem que A mede 5. Então, se eu formar um quadrado, qual vai ser a área desse quadrado? A área de um quadrado é lado vezes lado, 5 vezes 5 igual a 25. Então, eu sei que a área do quadrado formado pela hipotenusa é igual a 25. Agora, se eu formar um quadrado com os catetos, ó, então, um cateto mede 3. Se eu formar um quadrado, então, se eu quiser saber a área desse quadrado, eu vou fazer lado vezes lado, 3 vezes 3, 9. Agora, se eu formar um quadrado com essa outra medida desse outro cateto, então, esse lado mede 4. Se eu formar um quadrado e calcular a área desse quadrado. Para calcular a área de um quadrado, lado vezes lado, 4 vezes 4, 16. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado formado pela hipotenusa, que tem a área igual a 25, tem que ser igual ao quadrado formar a soma dos quadrados formados pelos catetos, ó. Então, eu tenho um cateto que tem área igual a 16 e o outro cateto que tem área igual a 9. Então, se eu pegar 16 mais 9, vai dar 25, que é a área formada pela hipotenusa, pelo quadrado da hipotenusa. Então, é isso que diz o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente viu aqui, ó. Então, sempre vai funcionar isso, ó. O quadrado da hipotenusa é 25. A soma dos quadrados dos catetos, 16 mais 9, dá 25. Então, a gente tem essa igualdade aqui, ó. Hipotenusa, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos aplicar o teorema de Pitágoras agora. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Então, a gente tem o lado maior aqui, que é x. Ó. Então, hipotenusa é x, que é o lado oposto. Aqui tem o ângulo de 90 graus, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E a gente tem aqui os dois catetos iguais a 5 e a 12. Então, o teorema diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa, então eu tenho x elevado ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser o quê? 5 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 12 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, vai ficar x ao quadrado igual a quê? 5 vezes 5, 25, e 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, 144. Então, eu vou somar esses dois, 25 mais 144, eu tenho aqui 169. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 169. Então, eu quero descobrir qual é o valor da hipotenusa, qual é o valor de x. Então, eu sei o quê? Que um número elevado ao quadrado tem que ser igual a 169. Que número que é esse? Que ele vezes ele dá 169. Esse número é 13. Então, a gente descobriu aqui que esse x é igual a 13. Então, a gente descobriu a medida da hipotenusa, que é igual a 13. Então, um outro exemplo aqui, ó.
Então, a gente sempre vai identificar primeiro aonde está a hipotenusa. Então, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado maior. Então, aqui a gente tem hipotenusa igual a 6. Então, a gente aplicando o teorema, o quadrado da hipotenusa, que é o quê? 6 elevado ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou ter x ao quadrado mais raiz quadrada de 11 também elevado ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Igual a x ao quadrado mais... Eu tenho raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado. Qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado, sobra o elemento de dentro aqui, ó. Então, se eu tenho raiz quadrada de 11 elevado ao quadrado, isso vai ficar igual a 11. Então, a gente vai ter que isolar o x, ó. Então, eu tenho x ao quadrado mais 11 igual a 36. Esse mais 11 vai ter que passar lá para o outro membro. Se ele está mais 11, ele vai passar menos 11. Então, vai ficar 36 menos 11 igual a x ao quadrado. 36 menos 11 igual a 25. Então, eu tenho 25 igual a x ao quadrado. Então, o que significa isso? Eu tenho que descobrir que número que é esse x que elevado ao quadrado dá 25. A gente descobre que é 5, né? Porque 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5 igual a 25. Então, a gente tem aqui x igual a 5. Vou deixar o exemplo C para vocês fazerem. Vamos fazer junto o D aqui, então. Então, aqui também, ó, aplicando o teorema de Pitágoras. Qual é a área maior? Qual que é a hipotenusa? Raiz quadrada de 26. Então, aplicando o teorema, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado, então, o quadrado da hipotenusa, igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente vai ter raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Então, aqui, a raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado, então, toda raiz quadrada elevado ao quadrado sobra o elemento de dentro, então, fica 26. Raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado, também vai sobrar só o elemento de dentro, que é 17, mais x ao quadrado. Então, esse 16 que está aqui somando com x, vou ter que passar para o outro membro. Então, se ele está mais 17, ele vai passar menos 17. Igual a x ao quadrado. 26 menos 17 dá 9. Então, a gente fica com x elevado ao quadrado igual a 9. Que número que ele elevado ao quadrado dá 9? Esse número é 3. Então, a gente descobriu aqui que o valor de x é igual a 3. Tem outro exemplo aqui também, ó. Então, a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao topo do edifício. Pergunta qual é o comprimento dessa escada. Então, a gente tem uma escada aqui, tem a distância entre a escada, onde a escada começa até o prédio é de 8 metros, e a altura do prédio é de 15 metros. A gente quer saber qual é o comprimento da escada. Então, a gente pode observar aqui que a escada é a hipotenusa, então vamos chamar de x. Então, o que a gente tem? Que a escada que é valor x que a gente quer descobrir. Então, o quadrado da hipotenusa, que é x ao quadrado, tem que ser igual à soma dos dois catetos também ao quadrado. Então, eu tenho 8 ao quadrado. Então, 8 vezes 8 é 64, mais 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. Então, a gente vai ter ali 225 mais 64 igual a 289. Então, a gente tem que descobrir que número que ele vezes ele, que ele elevado ao quadrado vai dar 289. Então, esse número é 17. Porque 17 vezes 17 é 289. Então, a alternativa certa aqui, a gente tem a E. O comprimento da escada é igual a 17 metros.
Então, agora a gente vai dar nome para esses dois catetos, ó. Então, são as relações métricas no triângulo retângulo. Então, a gente tem a hipotenusa e os dois catetos. Agora, quando a gente tiver um ângulo qualquer, ó. Então, eu vou ter sempre... Eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu sei que a soma desses dois ângulos tem que dar 90 graus. Então, eu vou ter sempre dois ângulos aqui menores de 90 graus. Então, se eu considerar esse ângulo aqui, ó, tem o ângulo alfa. Eu vou ter sempre um lado oposto a esse ângulo e o outro lado adjacente, ó. Então, o lado que tiver oposto, eu vou chamar ele de cateto oposto. O outro lado que fica aqui junto, que é o adjacente, a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, dando nome para esses catetos, quando eu tiver um ângulo, um desses ângulos agudos, eu vou ter sempre um ângulo, um cateto oposto a esse ângulo e um cateto adjacente. Então, se a gente observar aqui, ó, esse triângulo retângulo, então a gente tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo A é o ângulo de 90 graus. O ângulo B e o ângulo C são os ângulos agudos menores de 90 graus. Então, ó, se a gente for analisar o ângulo C, ó. Então, eu tenho quem que é o cateto oposto? Ó, quem é o lado oposto a esse ângulo C? O C, ó. Então, a gente tem cateto oposto igual a C. E o cateto adjacente igual a B. Se a gente for analisar o ângulo B aqui, ó, quem é o lado oposto a ele? É o B, ó. Então, eu vou ter cateto oposto igual a B. Cateto adjacente igual a C. A hipotenusa continua sendo A. Então, dependendo do ângulo, eu vou ter o cateto oposto a esse ângulo e vou ter o cateto adjacente. Então, a gente vai ver as três funções trigonométricas básicas, que são seno, cosseno e tangente. Então, sempre que a gente quiser descobrir qual é o seno de um ângulo, ó, então aqui a gente tem o ângulo alfa, ó. Então, a gente vai trabalhar, vai analisar esse ângulo aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu for analisar esse ângulo, o traço que está em azul aqui é o meu cateto oposto, o traço que está em preto aqui é meu cateto adjacente, e em vermelho a gente tem a hipotenusa. Sempre que eu quiser calcular o seno de um ângulo qualquer, vai ser sempre igual à medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Então, sempre que eu for calcular o seno de um ângulo qualquer, vai ser sempre igual à medida do cateto oposto, dividido pela medida da hipotenusa. Sempre que a gente for analisar for calcular o cosseno de um ângulo qualquer. Então, a gente tem aqui, ó, o ângulo alfa. Quem é o cateto oposto? É que está em preto aqui, né? Então, a linha preta aqui é o cateto oposto, a linha em verde é o cateto adjacente e a linha em vermelho é a hipotenusa. Sempre que eu for calcular o cosseno de um ângulo qualquer, eu vou pegar a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. E para tangente, então, a gente tem aqui, analisando o ângulo alfa aqui, a gente tem o cateto adjacente em verde, o cateto oposto em azul, e em preto a gente tem aqui a hipotenusa. Para calcular a tangente de um ângulo qualquer, a gente vai pegar a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. A gente tem, então, a gente vai trabalhar com ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, a gente tem aqui, ó, esses valores já são conhecidos, ó. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2, 1 dividido por 2. Seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2. Seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 dividido por 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Observem que
seno e cosseno de 45 graus é igual, ó. 2 são raiz quadrada de 2 dividido por 2. E cosseno de 60 graus igual a 1 meio, 1 dividido por 2. E a tangente de 30 graus igual a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Tangente de 45 graus igual a 1. E tangente de 60 graus igual a raiz quadrada de 3. Se a gente for calcular lá, fazer o cálculo lá na calculadora, ó. 1 meio, então é 1 dividido por 2, ó. Então eu tenho seno de 30 graus igual a 0,5, porque 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Seno de raiz quadrada de 2, o valor de raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, se eu pegar ali, ó, raiz quadrada de 2 e dividir por 2, dá 0,707. Então, eu posso dizer que seno de 45 graus é igual a 0,707. E eu sei que o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Se eu pegar a raiz quadrada de 3 e dividir por 2, isso vai dar 0,866. Então, com o cosseno, ó. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2. Se eu pegar a raiz de 3 dividido por 2, a gente já fez aqui, dá 0,866. Aqui, ó, a gente tem a raiz quadrada de 2 dividido por 2, a gente já fez o cálculo no seno, que é 0,707. E a gente tem cosseno de 60 graus igual a 1 meio, que é igual a 0,5. E a tangente? Tangente de 30 graus igual a raiz quadrada de 3 dividido por 3. Se eu pegar a raiz quadrada de 3 e dividir por 3, dá 0,577. Tangente de 1, então isso dá 1. Tangente de 45 graus é igual a 1, então eu tenho que aqui é igual a 1. E a tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, se eu fizer na calculadora, vai dar 1,732. Então, ao invés de usar aqui as raízes quadradas, a gente pode usar esses valores aqui, ó, já calculados. Então, aqui, ó, determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos. Então, a gente tem aqui o ângulo alfa e o ângulo beta, ó. Se eu for pegar o ângulo alfa, qual é o seno de alfa? Então, seno de alfa eu sei que é igual ao quê? Cateto oposto, que é 15, ó. O oposto a ele é 15, dividido pela hipotenusa, que é 17. O cosseno de alfa, então, o cosseno desse ângulo aqui é igual ao quê? Cateto adjacente, que é o 8, dividido pela medida da hipotenusa, que é 17. Se eu quero saber qual é a tangente desse ângulo alfa, tangente é igual ao quê? Cateto oposto, então a medida do cateto oposto é 15, dividido pela medida do cateto adjacente, que é 8. E se a gente for calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo beta? Então, aqui a gente tem o ângulo beta, ó. Então, para calcular o seno, vai ser o quê? A medida do cateto oposto, que é 8, dividido pela hipotenusa. Se a gente for fazer o cosseno de beta, vai ser o quê? A medida do cateto adjacente, que é 15, dividido pela hipotenusa, que é 17. Se a gente for calcular a tangente de beta, ó, então o ângulo beta vai ser o ângulo beta aqui. Então, a tangente vai ser o quê? Cateto oposto, que é 8, dividido pelo cateto adjacente, que é 15 graus. 15, a medida de 15. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Ao levantar o voo, um avião sobe, formando com a pista um ângulo de 30 graus. Considerando que o ângulo formado seja contínuo, determine a altura atingida pelo avião após percorrer 2 quilômetros, o que corresponde a 2.000 metros. Então, a gente tem aqui, ó. Então, aqui tem a pista. Então, o avião vem e começa a subir aqui, formando um ângulo de 30 graus. Então, a gente quer saber a altura que ele vai estar após ele ter percorrido 2 quilômetros. Então, a gente quer saber que altura ele se encontra do chão. Então, a gente vai chamar essa altura de H, ó. Então, é essa altura que ele vai estar aqui após ele ter percorrido os 2 quilômetros. Então, eu preciso descobrir esse lado aqui, ó.
Então, a gente for analisar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o ângulo de 30 graus. Eu quero descobrir essa medida aqui. Então, eu vou ver quais são os lados que tá envolvendo aqui, ó. Então, eu quero descobrir H e eu conheço essa distância aqui, que é 2.000 metros. Então, o que a gente vai aplicar aqui? O seno, ó, porque o seno envolve o quê? O cateto oposto, que é o H aqui, e a hipotenusa. Então, ó, se eu aplicar, ó, porque essa medida aqui de baixo eu não tenho e nem preciso saber, ó. O que eu quero saber é a altura, que é H, e eu já conheço essa distância aqui, que é a hipotenusa, que é de 2.000 metros. Então, aplicando aqui, ó, seno de 30 graus, então, o seno de um ângulo qualquer vai ser sempre igual à medida do cateto oposto, que é H, dividido pela medida da hipotenusa, que é 2.000 metros. Se a gente for ver lá na plaquinha, a gente viu lá que o seno de 30 graus é igual a 1/2, ó. Então, eu tenho 1/2 igual a H sobre 2.000, ó. Então, eu posso substituir seno de 30 graus por 1/2. Agora, se a gente multiplicar cruzado aqui, ó, vou ter o quê? 2 vezes H igual a 1 vezes 2.000. 1 vezes 2.000 igual a 2.000. O valor aqui de 2, que está multiplicando H, vai passar para o outro lado dividindo. 2.000 dividido por 2, a gente tem H igual a 1.000 metros. Então, a gente descobriu que após o avião ter percorrido 2.000 metros, ele vai se encontrar a 1.000 metros do chão. Então, a gente vai ver círculo e circunferência também. Então, a gente vai ver radianos e graus. Então, sempre que a gente for medir o arco da circunferência, então a gente tem um círculo, que é todo esse preenchimento aqui. E a circunferência é esse traço em verde aqui, ó. Então, se a gente quiser medir o arco de uma circunferência, a gente pode medir ele tanto em radiano quanto em graus. Então, radiano, ó, radiano de um arco que tem o mesmo comprimento que o raio da circunferência no qual estamos medindo o arco. Assim, o arco tomado como unidade tem comprimento igual ao comprimento do raio ou um radiano, que nós escrevemos como um rad. Então, o que seria a medida de um radiano? Então, aqui a gente tem o centro da circunferência, o centro do círculo. Essa medida do centro até uma extremidade a gente chama de raio. Se eu pegar essa medida aqui do raio e transferir aqui para o arco da circunferência, essa mesma medida, a gente chama isso de um radiano, que a gente escreve como um rad. Então, essa medida de um rad, que é um radiano, seria essa medida do raio esticada aqui no arco da circunferência. E a outra medida, que é o grau, todo mundo conhece. A gente sabe que uma circunferência inteira mede 360 graus, meia circunferência, ó, se eu sair daqui até aqui, eu tenho 180 graus. Se eu der uma volta completa, a gente tem 360 graus. Aqui eu tenho 90 graus, ó, então aqui em cima eu tenho 90 graus. Então, essa é a medida em graus e em radianos. Então, aqui a gente tem o desenho, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 0 graus, tenho 0 radiano. Quando eu chegar aqui, ó, aqui em cima eu tenho 90 graus, ou em radianos eu tenho π sobre 2. Quando eu tenho 180 graus, eu tenho π radianos. Então, ao invés... Ó, então, aqui um radiano, ó. Quando eu tenho uma volta inteira, eu tenho 360 graus. A gente diz que a gente tem 2 π rad. Então, a gente representa por π a medida da circunferência em radianos, ó. Quando eu tenho meia circunferência, que a gente tem 180 graus, a gente diz em radianos que a gente tem π radianos, ou π rad. Então, ó, meia circunferência eu tenho 180 graus, então medida em graus, ou eu tenho π radianos em radianos. Π rad em radianos. Então, a gente tem aqui algumas medidas, ó.
Então, quando eu tenho 90 graus, eu tenho π sobre 2, então, π dividido por 2. Quando eu tenho 150 graus, eu tenho 5 vezes π dividido por 6. Quando eu tenho 180 graus, eu tenho π radianos, e assim por diante. Se a gente quer converter de radianos para graus, ou de graus para radianos, a gente consegue. Então, ó, se eu quero converter de graus para radianos, então a gente vai ter que aplicar aqui uma regra de 3 simples, ó. Então, o que a gente vai pegar sempre como referência? Que 180 graus, meia circunferência, ó, que a gente viu aqui, ó. Quando eu tenho meia circunferência, ó, eu tenho 180, eu tenho uma medida de 180 graus ou π rad. Então, eu tenho 180 em graus e π em radianos. Então, a gente vai pegar sempre isso como referência, ó. Então, eu tenho 180 em graus, tenho π em radianos. Se eu tenho 30 graus, eu quero descobrir quanto que isso é em radianos, ó. Quero converter para radianos. Então, eu tenho 180, que corresponde a π, 30 graus corresponde a x que eu quero descobrir. Então, como a gente resolve uma regra de 3 simples? A gente sempre multiplica cruzado, ó. Então, eu vou ter 180 vezes x, 180x, igual a 30 vezes π. O 180 que está com o x vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar o quê? X igual a 30π dividido por 180. Eu não consigo dividir 30 por 180, porque 30 é menor. Mas o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode simplificar a fração. O que é simplificar? É dividir numerador e denominador pelo mesmo número. A gente pode dividir por 30, ó. Se eu pegar 30, eu posso dividir tanto por 30π como por 180. 30 dividido por 30π, vai sobrar π, porque 30 dividido por 30 dá 1, vai ficar 1 vezes π, que é igual a π. 30 dividido por 180. 30 dividido por 180 vai dar 6. Então, a gente tem aqui que 30 em graus corresponde a π sobre 6 em radiano. Seria π dividido por 6 em radianos. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Agora, para converter, então, eu tenho a medida em radianos e quero converter para graus, ó. É mais fácil, porque daí a gente só substitui o π por 180, ó. Então, a gente tem aqui no primeiro exemplo, 5π rad, ó. Então, eu tenho uma medida de 5π radianos dividido por 4. Eu quero descobrir quanto que ela é em graus. Eu vou pegar 5 vezes π radianos, é 180 graus, ó. Então, eu vou substituir o π radianos por 180 graus. Vai ficar 5 vezes 180 graus, porque π radiano em graus corresponde a 180 graus, dividido por 4. Faço a multiplicação primeiro, 5 vezes 180 igual a 900. Agora, eu divido por 4, 900 dividido por 4, a gente tem aqui 225 graus. Então, eu sei que 5π radianos dividido por 4 é a mesma medida que 25 graus. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Então, o acesso a uma garagem situada no subsolo de uma casa é feito por rampa, conforme nos mostra o desenho. Sabe-se que a rampa tem 10,25 metros. Então, a rampa aqui mede 10,25 metros de comprimento e a altura da garagem é de 2,25 metros. Então, essa altura aqui da garagem é de 2,25 metros. A distância entre o portão e a entrada da casa é de quantos metros? Então, a gente quer descobrir a distância de A aqui até a distância de B, que é a distância entre o portão e a entrada da casa. Então, a gente conhece dois lados, quer descobrir o terceiro lado, ó. Então, sempre que não envolver ângulo agudo, um ângulo de 30, 60 ou 45 graus, a gente vai usar o teorema de Pitágoras.
A gente só vai usar aquelas 3 funções trigonométricas quando eu tiver um ângulo de 30, 45 ou 60 graus. Então, como aqui a gente não tem ângulo nenhum, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. A gente conhece 2 dos lados, quer descobrir o terceiro. Então, o que diz o teorema? Que o quadrado da hipotenusa, então a rampa aqui, que é 10,25, então 10,25 elevado ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu sei que um dos catetos mede 2,25, então o quadrado do cateto vai ser 2,25 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, que é o que a gente quer descobrir, que é x elevado ao quadrado. 10,25 elevado ao quadrado, que é 10,25 vezes 10,25, dá 105,0625. 2,25 elevado ao quadrado, que é 2,25 vezes 2,25, dá 5,0625, igual a x ao quadrado. Então, esse 5,0625 vai passar para o outro membro diminuindo, né? Subtraindo, porque ele está aqui somando, vai passar para o outro lado subtraindo. 105,0625 menos 5,0625 vai dar igual a 100. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado igual a 100. Então, a gente tem que descobrir que número que é esse, que ele vezes ele elevado ao quadrado dá 100, esse número é x. Desculpa, esse número é 10. Então, a gente descobriu ali que a distância entre o portão e a entrada da casa é de 10 metros. Então, vamos agora aplicando as funções trigonométricas. Ó. Então, de um ponto O, situado no chão, vista-se o topo de um prédio sobre o ângulo de 60 graus. Calcule a altura desse prédio, sabendo que a distância que separa o prédio do ponto O é de 22 metros. Então, a gente tem o desenho aqui, tem o prédio, tem o ponto O, tem a distância entre ele, o ponto O e o prédio, que é de 22 metros, e a gente tem aqui um ângulo de 60 graus, formando aqui, da pessoa que está vista daqui até o topo do prédio. A gente quer descobrir qual é a altura do prédio. Então, ó, a gente conhece essa medida aqui e a gente quer descobrir essa outra medida aqui. Então, o que a gente conhece e quer descobrir? Os catetos, ó. Se eu for analisar esse ângulo 60 graus, o oposto, a altura do prédio, que é o oposto, é o cateto oposto, e os 22 metros que eu conheço aqui é o cateto adjacente. Então, eu vou ter que achar uma função trigonométrica que envolva cateto oposto e cateto adjacente. Eu sei que é a tangente, porque tangente de um ângulo qualquer é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente vai ter tangente de 60 graus igual à medida do cateto oposto a 60 graus, que é a altura H do prédio, dividido pela medida do cateto adjacente, que é 22. Ó. Então, eu tenho H dividido por 22. Se a gente for ver lá na tabelinha, tangente de 60 graus é igual a 1,732. Então, eu posso substituir tangente de 60 graus por 1,732. Então, igual a H dividido por 22. Esse 22 que está aqui dividindo por H, vai passar para o outro lado multiplicando, ó. Tudo passa para o outro membro o oposto. Então, se esse 22 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar H igual 1,732 vezes 22, que vai dar aproximadamente 38 metros. Então, a gente descobriu que a altura desse prédio é de aproximadamente 38 metros. Mais um exemplo aqui, ó. Então, uma escada apoiada em uma parede, num ponto distante 4 metros do solo, forma com essa parede um ângulo de 60 graus. A gente quer descobrir qual é o comprimento da escada em metros. Então, a gente tem agora o ângulo aqui em cima, ó, de 60 graus. Então, vamos ver o que a gente quer saber e o que a gente conhece. A gente quer saber
qual é a hipotenusa, porque o comprimento da escada é a hipotenusa, que a gente vai chamar de x, e a gente conhece o cateto adjacente, que é igual a 4. Ó. O cateto oposto que está aqui no chão, a gente não sabe nem quer descobrir. Então, a gente vai ter que usar uma das funções que envolva cateto adjacente e hipotenusa. Eu sei que cosseno de um ângulo qualquer é igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a gente vai ter o quê? Cosseno de 60 graus igual medida do cateto adjacente, que é 4, dividido pela medida da hipotenusa, que é x. Então, a gente tem cosseno de 60 graus igual a 4 dividido por x. Se a gente for ver lá na tabelinha, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, 1 meio é igual a 0,5. Então, a gente vai ter 0,5 igual a 4 dividido por x. O x está aqui dividindo, vai passar para o outro membro multiplicando. Então, vai ficar 0,5 vezes x igual a 4. Agora, esse 0,5 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 4 dividido por 0,5. Então, a gente tem aqui x igual a 8 metros. Então, a gente descobriu o comprimento da escada, que é igual a 8 metros. Então, essa foi a nossa terceira aula. Espero que tenham gostado e nos encontramos. Um beijo.